Vocês acreditam que uma pessoa pode se iludir tanto a ponto de achar que o amor é suficiente para quebrar barreiras sociais construídas há gerações? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu nome é Miúcha Menezes, tenho 29 anos e até 3 meses atrás eu acreditava que havia conquistado o impossível. Um lugar na elite paulistana através do casamento com Ricardo Albuquerque. A primeira vez que pisei na mansão dos Albuquerques, no bairro dos Jardins, senti como se estivesse entrando em um filme. O portão de ferro forjado se abriu, revelando uma casa que parecia saída das páginas de uma revista de decoração. Jardins perfeitamente aparados, uma fonte no centro da entrada circular e aquela imponente fachada de mármore que gritava riqueza em cada detalhe. Ricardo segurava minha mão enquanto caminhávamos pela entrada principal. "Relaxa, meu amor", ele sussurrava no meu ouvido, mas eu sentia sua própria tensão na forma como seus dedos apertavam os meus. "Eles vão te adorar." Mentira. A primeira mentira de muitas que ele me contaria. Dona Helena Albuquerque me recebeu na sala de estar, uma mulher de 58 anos que parecia ter saído de um catálogo de como se vestir quando se tem dinheiro. Tudo nela era calculado: o cabelo louro platinado preso em um coque impecável, o vestido de seda azul marinho que custava mais do que minha mãe ganhava em 6 meses como costureira, e aqueles olhos cinzentos que me avaliavam como se eu fosse um objeto em um leilão. "Então, você é a famosa Miúcha?" ela disse, estendendo uma mão gelada que mais parecia um cumprimento protocolar do que um gesto de boas-vindas. "Ricardo falou tanto sobre você." O jantar foi servido na sala de jantar formal, uma mesa de mogno para 12 pessoas, onde nós 4 parecíamos perdidos. Seu Armando, o pai de Ricardo, era um homem mais gentil, mas com aquela gentileza passiva de quem aprendeu há muito tempo a não contrariar a esposa. Ele sorria para mim, mas seus sorrisos vinham acompanhados de olhares furtivos na direção de Helena, como se pedisse permissão para ser cordial. "E me conte, Miúcha", Helena começou enquanto cortava delicadamente o salmão grelhado. "Sua família é de que região de São Paulo?" "Somos da Zona Leste, Dona Helena, do bairro da Penha." Respondi com orgulho, porque até então eu não sabia que isso seria usado contra mim. "Ah, que interessante!" O tom dela mudou sutilmente, como se eu tivesse acabado de confessar que vinha de outro planeta. "E sua mãe trabalha com..." "Ela é costureira. Tem uma pequena oficina em casa, faz roupa sob medida para as mulheres da vizinhança." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu podia sentir o peso dele sobre os meus ombros. Helena mastigava lentamente, como se estivesse saboreando não apenas a comida, mas também aquela informação. Seu Armando pigarreou desconfortavelmente. Ricardo tentou mudar de assunto. "O trabalho da Dona Conceição é lindo, mãe. Você deveria ver os vestidos que ela faz. Miúcha herdou o talento dela para o design." "Que bom", Helena respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. "Deve ser útil ter uma habilidade manual." A forma como ela disse habilidade manual fez com que eu sentisse como se minha família fosse composta por servos. Mas Ricardo apertou minha mão por baixo da mesa e eu me forcei a sorrir. "Na verdade, estou cursando design de moda. É meu sonho trabalhar na área." "Sonhos são importantes", Helena concordou, mas sua voz carregava um tom de condescendência, como se ela estivesse falando com uma criança. "Claro que agora, sendo parte da família Albuquerque, talvez seus sonhos precisem se ajustar às expectativas que vêm com o nosso nome." Ricardo engoliu em seco. Seu Armando se concentrou intensamente no prato e eu, ingênua como era, sorri e assenti, achando que ela estava sendo maternal. As semanas que se seguiram foram uma educação cruel sobre como a humilhação pode ser servida em pequenas doses diárias, temperada com sorrisos falsos e cortesia venenosa. Helena tinha transformado minha existência na família em uma série de testes que eu nem sabia que estava fazendo e falhando miseravelmente.
O primeiro evento social dos Albuquerques que participei foi um jantar beneficente no Copacabana Palace. Helena havia insistido que eu comprasse um vestido apropriado para a ocasião, mas quando eu saí da loja com um vestido preto, simples e elegante, ela balançou a cabeça em desaprovação. Querida, este vestido é, como posso dizer, muito básico para um evento desta magnitude, ela comentou enquanto me examinava de cima a baixo na sala de sua casa. Você vai notar. Mas é um vestido bonito e estava dentro do orçamento que combinamos. Orçamento, ela repetiu a palavra como se fosse algo sujo. Miúcha, você precisa entender que quando se marcha com Albuquerque, certas limitações financeiras não podem mais ditar suas escolhas de vestuário. O que as pessoas vão pensar se virem a nora dos Albuquerques vestida como... bem, como alguém que precisa se preocupar com o orçamento? Ricardo, que havia chegado naquele momento, tentou amenizar a situação. Mãe, ela tá linda, o vestido é elegante. Ricardo, meu filho, você tem muito a aprender sobre sociedade. Elegância não é apenas sobre aparência, é sobre posição. E a posição da nossa família exige que nossa nova integrante se apresente de acordo com nossos padrões. Naquela noite, no evento, senti cada olhar, cada sussurro. Helena me apresentava às suas amigas com um sorriso que não disfarçava a vergonha em sua voz. Esta é Miúcha, a esposa do meu filho Ricardo. Ela vem de uma família muito simples. Estamos ajudando ela a se adaptar ao nosso mundo. Adaptar. Como se eu fosse um animal selvagem sendo domesticado. Seu Armando, quando me encontrou chorando discretamente no banheiro do hotel, se aproximou com sua gentileza característica. Não ligue para Helena, minha filha. Ela só quer proteger a família. Com o tempo ela vai se acostumar. Mas eu não deveria ter que me acostumar com humilhação, sussurrei. Ele suspirou profundamente, mas não disse mais nada. Seu silêncio foi mais doloroso do que qualquer palavra poderia ser. Naquela noite, quando cheguei em casa, liguei para minha irmã Sara. Miúcha, isso não tá certo. Ninguém tem o direito de te fazer sentir inferior. Sara, mesmo sendo 3 anos mais nova, sempre foi mais corajosa do que eu. Essa mulher tá te destruindo aos poucos e o Ricardo tá deixando. Ele tenta me defender, comecei, mas até mesmo eu não acreditava nas minhas próprias palavras. Tenta? Ou finge que tenta enquanto deixa a mãe dele fazer o que quer contigo? Essa pergunta ecoaria na minha cabeça por semanas. O evento que mudou tudo aconteceu em uma gala de caridade no Teatro Municipal de São Paulo. A elite paulistana estava lá. Empresários, políticos, artistas, todos os rostos que estampavam as páginas sociais das revistas. Eu havia aprendido a lição do evento anterior e, contra a minha natureza, pedi que Helena me ajudasse a escolher o vestido. Erro fatal. Helena escolheu um vestido vermelho que, segundo ela, era perfeito para destacar minha beleza natural. Só quando cheguei ao evento percebi a armadilha. O vestido, apesar de caro, era chamativo demais, quase vulgar. Todas as outras mulheres usavam tons neutros, elegantes, discretos. Eu parecia uma árvore de Natal no meio de um jardim zen. Helena está tão vibrante hoje, Helena comentou para suas amigas assim que chegamos, com um sorriso que não disfarçava a vergonha em sua voz. Esta é Miúcha, a esposa do meu filho Ricardo. Ela vem de uma família muito simples. Estamos ajudando ela a se adaptar ao nosso mundo. Mas o pior ainda estava por vir. Durante o coquetel, uma jornalista da revista Vogue se aproximou do nosso grupo. Helena viu ali sua oportunidade de ouro. Esta é minha nora Miúcha, uma menina doce, filha de uma costureira da periferia. Estamos tentando, como posso dizer, polir algumas arestas. Você sabe como é quando uma pessoa não nasceu neste meio, demora um tempo para entender as sutilezas da sociedade? As palavras saíram da boca de Helena como se ela estivesse comentando o tempo, mas cada sílaba caiu sobre mim como uma pedra. A jornalista sorriu constrangida.
As outras mulheres do grupo trocaram olhares, e eu senti como se o chão estivesse desaparecendo sob os meus pés. Mãe, Ricardo começou, mas sua voz estava tão baixa que quase não foi audível. É verdade, Ricardo. Não há nada de errado em ajudar alguém menos favorecida a subir na vida. É quase uma obra de caridade. Claro que algumas pessoas nascem com classe natural, outras precisam adquiri-la. Miúcha está se esforçando muito. Foi então que eu olhei para Ricardo. Meu marido, o homem que havia jurado me amar, me honrar e me proteger. Ele estava olhando para o chão, as mãos tremendo levemente, completamente incapaz de me defender. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não foi dramático, não foi explosivo, foi como uma rachadura fina se espalhando por um vidro, silenciosa, mas irreversível. Quando voltei para o salão, Ricardo estava me esperando perto da entrada. Miúcha, desculpa, a mãe às vezes exagera, mas ela não tem má intenção. Não tem má intenção? Ricardo, ela acabou de me humilhar publicamente na frente de uma jornalista. Ela me chamou de projeto de caridade. Ela só quer que você se sinta parte da família. Mentindo sobre minha origem? Fazendo eu parecer uma curiosidade em um museu? Ricardo olhou ao redor, claramente desconfortável com a possibilidade de pessoas nos ouvindo. Vamos conversar em casa, por favor. Aqui não é lugar. Eu olhei para ele. Realmente olhei. E pela primeira vez vi quem ele era. Não um homem forte e protetor que eu havia imaginado, mas um homem fraco, controlado pela mãe, incapaz de escolher entre sua família de sangue e sua esposa. Você tem razão, sussurrei. Aqui realmente não é lugar. Para mim, nunca foi. E naquela noite, no banco do carro voltando para casa em silêncio absoluto, eu comecei a entender que meu conto de fadas havia terminado. Agora, era hora de descobrir quem eu realmente era quando não estava tentando ser boa o suficiente para a família Albuquerque. Vocês já ouviram aquele ditado que diz que as conversas mais importantes da nossa vida acontecem quando achamos que ninguém está escutando? Pois foi exatamente assim que descobri que meu casamento havia acabado, através de uma conversa que não era para eu ouvir. 2 dias depois da gala, eu estava na cozinha da mansão dos Albuquerques preparando um chá quando ouvi vozes alteradas vindo do escritório de seu Armando. A porta estava entreaberta e a voz de Helena cortava o ar como uma lâmina. Ricardo, isso já foi longe demais. Essa menina está constrangendo nossa família em público. Mãe, por favor. A voz de Ricardo soava cansada, mas não indignada. Não havia fúria em sua defesa, apenas resignação. Não me venha com, mãe, por favor. Você viu como ela se comportou ontem? Como ela se vestiu? As pessoas estão começando a comentar, Ricardo. As pessoas certas. Pessoas que importam para os nossos negócios, para nossa posição na sociedade. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu sabia que deveria sair dali, mas meus pés pareciam colados no mármore frio. Ela é minha esposa, mãe. E eu sou sua mãe, a mulher que te criou, que sacrificou tudo por você e por esta família. Você vai jogar tudo isso fora por uma paixonite adolescente? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Contei até 15 no meu coração antes de Ricardo responder, e cada segundo foi como uma eternidade. O que você quer que eu faça? Essa pergunta, essa maldita pergunta que revelou tudo o que eu precisava saber sobre meu marido. Ele não perguntou como ousa questionar meu casamento ou como pode falar assim da mulher que eu amo. Ele perguntou o que ela queria que ele fizesse, como um menino pedindo instruções para a mãe. Eu quero que você escolha, Ricardo, sua família ou ela, porque não dá para ter os dois. Essa menina vai destruir tudo o que construímos. Você vai permitir que uma filha de costureira de periferia destrua gerações de tradição dos Albuquerque? Helena. Seu Armando tentou interceder, mas foi cortado imediatamente. Não, Armando, não desta vez. Eu não vou ficar em silêncio enquanto vejo meu filho cometer o maior erro da vida dele. Ricardo, olha para mim. Olha nos meus olhos e me diz, você realmente acredita que essa menina pertence ao nosso mundo? Você acha que ela tem educação, classe, sofisticação necessária para ser uma Albuquerque? O silêncio voltou. Um silêncio que se esticou tanto que eu comecei a sentir náusea. Ela pode aprender. Pode aprender? Helena riu, um som amargo e cruel.
Ricardo, classe não se aprende. Educação não se improvisa. Essa menina pode usar 1000 vestidos caros, frequentar 1000 eventos sociais, que ainda vai ser o que sempre foi, inadequada para nossa família. Inadequada. A palavra me atingiu como um tiro no peito. Era assim que eles me viam. Era assim que todos me viam. Mãe, eu o quê? Vai me dizer que tá empaixonado? Paixão passa, meu filho, mas família é para sempre. E você precisa decidir. Quer ser lembrado como o Albuquerque que elevou nossa família ou como aquele que a destruiu por uma menina inadequada? Eu não consegui ouvir mais. Subi as escadas correndo, tentando não fazer barulho, e me tranquei no quarto que eu dividia com Ricardo. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui discar o número da Sara. Tia, o que aconteceu? Sara, minha voz saiu como um sussurro quebrado. Preciso sair daqui. O que ele fez? Ele não fez nada. Esse é o problema. Ele nunca faz nada. Enxergar. Minha mãe, Dona Conceição, havia me acolhido sem fazer perguntas, apenas me abraçado forte enquanto eu desmoronava completamente. Minha filha, você não precisa falar agora se não quiser, ela disse, passando a mão no meu cabelo como fazia quando eu era criança e acordava de algum pesadelo. Mas eu queria falar. Eu precisava falar. Então contei tudo. Cada humilhação, cada comentário venenoso. Cada momento em que Ricardo havia ficado em silêncio quando deveria ter me defendido. Minha mãe ouvia em silêncio, e a cada palavra eu via a sua expressão endurecer. Essa mulher não tem o direito de fazer você se sentir inferior, Tia. Você é filha de uma mulher trabalhadora, honesta, que criou 2 filhas com dignidade e orgulho. Não há nada de inferior nisso. Sara chegou 1 hora depois, vinda direto da faculdade de enfermagem. Ela me encontrou no meu quarto de adolescente, olhando para os desenhos de moda que eu havia feito no ensino médio, ainda grudados na parede. Você vai ficar bem aqui? Ela perguntou, sentando na cama ao meu lado. Eu não sei onde mais ficar. Não, Tia, eu perguntei se você vai ficar bem, não onde você vai ficar. São coisas diferentes. Olhei para minha irmã mais nova e vi uma força que eu havia esquecido que existia em nossa família. Sara nunca tinha tido medo de nada nem de ninguém. Não sei se vou ficar bem. Não sei nem quem eu sou sem ele. Você é Tia Menezes, a menina que desenhava vestidos desde os 10 anos, a que ganhou bolsa integral na faculdade de design porque seus desenhos eram tão bons que os professores brigavam para te ter na turma deles. A que cresceu nesta casa simples, mas cheia de amor, e nunca teve vergonha das suas origens. Até encontrar aquela família maldita. Suas palavras me atingiram como um tapa de realidade. Quando foi que eu tinha começado a ter vergonha de quem eu era? Sara, eu me apaixonei tanto que esqueci de mim mesma. Então agora é hora de se reencontrar. Durante as primeiras 2 semanas, mal saí do quarto. Ricardo ligava todos os dias, mensagens desesperadas no WhatsApp, mas eu não respondia. Não havia nada para dizer. Seu silêncio durante a conversa com Helena havia dito tudo. Foi Lucas quem me tirou da cama. Lucas Ferreira, meu amigo de infância, dono de um pequeno café na esquina da casa da minha mãe. Ele apareceu numa manhã de quinta-feira com um croissant quentinho e um café que cheirava como o paraíso. Tias, você precisa comer alguma coisa que não seja biscoito de maisena. Não tô com fome. Não perguntei se você estava com fome. Disse que precisa comer. Ele colocou o prato na minha frente e se sentou na cadeira do lado. Sua mãe tá preocupada, Sara tá preocupada, eu tô preocupado. Lucas sempre foi direto assim. Desde criança, quando brincávamos na rua, ele era aquele que dizia as verdades que ninguém queria ouvir. Lucas, eu estraguei tudo. Você estragou o quê? Um casamento com um homem que não teve coragem de te defender? Uma vida numa família que te tratava como lixo? Se isso é estragar, então você fez um favor para você mesma. Mas eu amava ele. Eu sei que amava, e é por isso que dói tanto. Mas amor não é só sentimento, Tia. Amor é ação. É escolha, e ele escolheu a mãe dele. Naquela tarde, Lucas me convenceu a caminhar até o seu café,
Era a primeira vez que eu saía de casa em 2 semanas. O bairro estava igual, as mesmas ruas de paralelepípedo, as mesmas casas coloridas, os mesmos rostos conhecidos, mas eu me senti uma estranha no meu próprio lar. Você sabe o que eu mais admiro em você? Lucas disse enquanto preparava o meu café do jeito que eu gostava desde os 16 anos. Agora, nada. Sua capacidade de ver beleza onde outros não veem. Lembra dos desenhos que você fazia? Você pegava um pedaço de tecido qualquer e imaginava vestidos de princesa. Pegava as sobras da oficina da sua mãe e criava roupas que pareciam saídas de revista. Isso foi há muito tempo. Foi ontem. O talento não vai embora porque um homem covarde magoou seu coração. Foi Sara quem trouxe o jornal com o anúncio de emprego. Estúdio de design procura assistente com experiência em criação. Não é necessário diploma completo, mas é essencial ter portfólio. Eu não tenho portfólio, Sara. Tem sim. Aquela pasta que você guardou no armário com todos os seus desenhos da faculdade. 3 dias depois, eu estava na frente de um pequeno estúdio na Vila Madalena, com uma pasta de desenhos nas mãos e o coração batendo como um tambor. O lugar era pequeno, mas charmoso, com grandes janelas que deixavam entrar muita luz e manequins espalhados por todo lado. Gabriela Torres me recebeu com um sorriso que era ao mesmo tempo profissional e caloroso. Ela tinha 40 anos, cabelos cacheados presos em um coque desarrumado e usava um blazer sobre uma camiseta que de alguma forma conseguia ser elegante e despojado ao mesmo tempo. Então você é a Miúcha. Sente-se, por favor. Abri minha pasta com as mãos tremendo. Os desenhos pareciam tão amadores comparados ao ambiente sofisticado do estúdio. Gabriela pegou cada folha e examinou com atenção, sem dizer nada, por alguns minutos que pareceram horas. Estes desenhos têm algo especial, ela disse finalmente. Há uma sensibilidade aqui, uma compreensão de elegância que não se ensina em faculdade. Obrigada, mas eu sei que ainda tenho muito a aprender. Claro que tem, todos nós temos, mas você tem o mais importante, um olhar único. Ela colocou os desenhos de volta na pasta. Miúcha, posso te fazer uma pergunta pessoal? Assenti, nervosa. O que te trouxe até aqui? Você parece alguém que passou por algo difícil recentemente. Por um momento, pensei em inventar uma desculpa qualquer, mas algo no olhar de Gabriela me fez sentir que podia confiar nela. Eu acabei de sair de um casamento, uma situação complicada. Ela sentiu como se entendesse completamente. Alguém te fez acreditar que você não era boa o suficiente? A pergunta me pegou de surpresa. Como ela sabia? Mais ou menos isso. Miúcha, eu vou te contar uma coisa. Há 10 anos, eu era casada com um empresário que achava que meu trabalho era passatempo de madame. Ele me fazia acreditar que eu deveria me contentar em organizar jantares e eventos sociais. Quando me separei, todo mundo disse que eu estava louca, que estava jogando fora uma vida confortável. Ela se levantou e foi até uma das grandes janelas do estúdio. Este estúdio aqui é a prova de que eu estava certa em escolher meu próprio caminho. E seus desenhos me dizem que você também pode construir o seu. Você está me oferecendo um emprego? Estou te oferecendo uma chance. O salário é pequeno, as horas são longas, e eu vou te cobrar como se você fosse uma profissional experiente. Mas se você estiver disposta a aprender e a trabalhar duro, eu posso te ensinar tudo o que eu sei sobre este mercado. Saí do estúdio de Gabriela com um contrato de trabalho assinado e um sentimento que eu havia esquecido que existia: esperança. Pela primeira vez em meses, senti que talvez, apenas talvez, eu pudesse construir uma vida que fosse realmente minha. Naquela noite, liguei para o Lucas. Consegui o emprego. Sabia que conseguiria. E agora? Agora eu vou descobrir quem é a Miúcha Menezes quando ninguém está tentando mudá-la. E pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Vocês já sentiram aquele frio na barriga que vem quando sabem que vão fazer algo que pode mudar as suas vidas para sempre?
Foi exatamente isso que eu senti quando Gabriela anunciou que eu participaria da minha primeira exposição coletiva de novos talentos no Fashion Weekend de São Paulo. Miúcha, chegou a hora, ela disse numa manhã de setembro, 6 meses depois que eu comecei a trabalhar no estúdio. Você vai apresentar 3 peças na categoria Novos Talentos. É sua chance de mostrar ao mundo do que você é capaz. Meu primeiro impulso foi recusar. 6 meses antes, eu era uma mulher destruída, escondida no quarto da casa da minha mãe. Como eu poderia estar pronta para algo tão importante? Gabriela, eu não sei se eu estou preparada. Ninguém nunca está preparado, Miúcha. A diferença entre as pessoas que conseguem e as que não conseguem é simples. Umas fazem mesmo sem se sentirem preparadas, outras ficam esperando o dia perfeito que nunca chega. As 2 semanas que se seguiram foram uma mistura de pânico e pura adrenalina. Trabalhei 16 horas por dia, criando 3 peças que contavam minha história sem que ninguém soubesse. Um vestido preto elegante, que representava minha dor, um blazer estruturado em tons de cinza, que simbolizava minha reconstrução, e um vestido de festa em azul royal, que era a pura esperança materializada em tecido. Sara me acompanhou em todas as provas, dando opiniões brutalmente honestas, como só uma irmã sabe dar. O vestido preto tá lindo, mas precisa de algo que diga eu sobrevivi. Que tal uns detalhes em dourado, tipo cicatrizes douradas? Lucas aparecia todo dia no estúdio com café e sanduíches, garantindo que eu não desmaiasse de fome no meio da correria criativa. Você sabe que tá brilhando, né? Ele disse numa dessas tardes, me encontrando debruçada sobre minha máquina de costura. Seus olhos têm uma luz que eu não via há anos. Eu tô com medo, Lucas. Bom, o medo significa que é importante. Se não fosse importante, você não teria medo. A noite da apresentação chegou como uma tempestade inevitável. O evento acontecia no pavilhão da Bienal, e quando chegamos, vi uma multidão de pessoas elegantes, críticos de moda, jornalistas, influenciadores, exatamente o tipo de ambiente que 6 meses antes me faria correr para casa. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, eu pertencia ali. Minhas mãos tremiam enquanto eu ajustava as últimas peças nos manequins, mas não era mais o tremor do medo paralisante, era a vibração da energia criativa. Miúcha, Gabriela se aproximou, segurando 2 taças de champanhe. Quero que você saiba que está pronta para isso. Suas peças são extraordinárias. Elas falam de resistência, de elegância conquistada, não herdada. Quando minha pequena coleção foi apresentada, senti como se estivesse assistindo a um filme da vida de outra pessoa. As luzes, a música, os modelos desfilando com roupas que haviam saído da minha imaginação e das minhas mãos. Tudo parecia surreal. Na plateia, Sara gritava meu nome como se estivesse numa final de futebol. Lucas sorria, orgulhoso, filmando tudo no celular. Minha mãe, Dona Conceição, estava nas primeiras fileiras com lágrimas nos olhos, usando o vestido mais bonito que havia feito para si mesma. Depois da apresentação, uma jornalista da Vogue se aproximou. Meu coração quase parou quando vi quem era. Márcia Santana, uma das críticas de moda mais respeitadas do país. Você é a Miúcha Menezes? Sou sim. Suas peças são impressionantes. Há uma maturidade emocional no seu trabalho que é rara em designers tão jovens. Me conta, qual é a sua história? Por um momento, pensei em inventar uma biografia romântica, cheia de estudos na Europa e influências sofisticadas, mas olhei para minha mãe na plateia e decidi contar a verdade. Sou filha de uma costureira da Zona Leste. Aprendi a ver beleza nas sobras de tecido desde criança. Recentemente passei por um momento muito difícil na vida pessoal, e essas peças nasceram dessa experiência. São sobre transformar dor em beleza, humilhação em força. Márcia anotou cada palavra, e sua expressão mostrava interesse genuíno. E o que você quer dizer com o seu trabalho para o mundo da moda? Que elegância não é privilégio de nascença, que classe verdadeira se constrói com caráter, não com berço, e que às vezes as pessoas que mais entendem de beleza são aquelas que tiveram que criá-la a partir do nada. 3 semanas depois da apresentação, minha vida havia mudado completamente.
A matéria da Vogue saiu com o título A Elegância dos Excluídos, Míutia Menezes e a Nova Geração de Estilistas Brasileiros. O telefone do estúdio não parava de tocar, encomendas chegavam todos os dias. Gabriela estava radiante. Míutia, você virou febre. Tem 3 socialitas querendo peças exclusivas, 2 magazines internacionais interessados numa entrevista e olha só isso. Ela jogou uma revista na minha mesa. Era a Caras. Na seção de sociedade, uma foto minha na apresentação, com a legenda Míutia Menezes, a designer revelação que está conquistando São Paulo com suas criações sofisticadas. Agora você oficialmente chegou no mundo da moda paulistana, Gabriela riu. Eu deveria estar feliz. E estava, mas havia também uma sensação estranha, como se eu estivesse esperando o outro sapato cair. Foi Sara que trouxe as primeiras notícias do meu passado. Míutia, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. O que foi? Encontrei a Débora, aquela menina que trabalhava na casa dos Albuquerque como doméstica. Lembra dela? Lembrava. Débora sempre foi gentil comigo nos poucos momentos em que nos cruzávamos na casa. Ela me contou que a casa tá um caos. Parece que o Ricardo não tá bem. Bebe demais, não vai mais pro escritório com frequência e vive brigando com a Helena. Senti uma pontada estranha no peito. Não era saudade, isso havia passado há muito tempo. Era mais uma curiosidade mórbida. E a Helena? A Helena continua sendo a mesma bruxa de sempre, mas a Débora disse que ela anda obcecada com as suas aparições na mídia, compra todas as revistas onde você aparece e fica lendo e relendo, como se não acreditasse no que está vendo. A confirmação de que eles sabiam do meu sucesso veio 2 semanas depois, de uma forma que eu não esperava. Eu estava no estúdio trabalhando numa nova coleção quando Lucas chegou correndo com uma expressão que misturava preocupação e incredulidade. Míutia, ele tá aqui! Quem tá aqui? Ricardo, ele tá no café, pediu para falar com você. Meu primeiro impulso foi mandar Lucas dizer que eu não estava, mas depois pensei melhor. Havia algo libertador na ideia de enfrentá-lo agora, quando eu estava forte, quando eu tinha algo próprio para mostrar. Diz para ele me esperar, vou em 5 minutos. Esses 5 minutos foram os mais longos da minha vida. Olhei no espelho do banheiro de estúdio e vi uma mulher diferente daquela que havia saído da casa dos Albuquerque 7 meses antes. Meus cabelos estavam mais curtos, num corte moderno que a Gabriela havia sugerido. Usava uma das minhas próprias criações, um vestido midi preto com detalhes geométricos que era elegante sem ser submisso. Meus olhos tinham uma firmeza que eu não reconhecia. Ricardo estava sentado numa mesa no fundo do café de Lucas, mexendo nervosamente numa xícara de café que parecia intocada. Quando me viu, se levantou imediatamente. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e uma expressão de quem não dormia bem há muito tempo. Míutia, eu obrigado por aceitar me ver. Oi, Ricardo. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. O que você quer? Eu vi a matéria na Vogue e as outras matérias. Você tá incrível. Sentei-me na frente dele, mantendo uma distância segura. Obrigada. Míutia, eu preciso te pedir desculpas por tudo. Eu fui um covarde, um idiota e perdi a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Olhei para ele e senti nada. Nem raiva, nem dor, nem saudade. Era como olhar para um estranho que vagamente me lembrava de alguém que conheci no passado. Ricardo, você não perdeu nada. Você fez uma escolha. E eu também fiz a minha. Mas eu te amo, Míutia. Sempre te amei. A situação com a minha mãe foi tudo muito complicado, mas agora eu entendo o que eu fiz de errado. Você entende agora, depois de me ver na Vogue, que interessante como o arrependimento aparece justamente quando eu não preciso mais dele. Não é isso. É exatamente isso, Ricardo. Você não está aqui porque descobriu que me ama. Você está aqui porque descobriu que eu consegui ser alguém sem você, sem sua família,
sem a aprovação de vocês. E essa independência que eu conquistei, isso incomoda mais do que qualquer coisa. O momento que eu sabia que chegaria um dia finalmente veio. A Fashion Week de São Paulo estava acontecendo e a Gabriela havia conseguido um espaço para eu apresentar minha primeira coleção solo. Era o auge de tudo que eu havia construído nos últimos meses. Miúcha, você tem certeza que quer fazer isso? É muita pressão para uma primeira coleção individual. Tenho certeza. É hora de mostrar quem eu realmente sou. A coleção que eu criei se chamava Inadequada, e cada peça contava uma parte da minha história. Eram roupas para mulheres que se recusavam a se diminuir para caber em espaços que não as queriam. Elegantes, mas desafiadoras. Sofisticadas, mas acessíveis. Feitas para mulheres que sabiam que classe verdadeira não tem nada a ver com sobrenome ou conta bancária. A apresentação acontecia no pavilhão da Bienal, e quando cheguei, 2 horas antes do início, já havia uma fila considerável na entrada. Jornalistas, buyers, influenciadores e até algumas celebridades estavam ali. Foi Sara quem me contou que os Albuquerque estavam na lista de convidados. Miúcha, eles conseguiram convites. Helena, Ricardo e seu Armando, estão todos aqui. Por um segundo, senti o velho medo voltando, mas foi só por um segundo. Olhei ao redor e vi minha equipe, minhas criações, meu mundo. Eles não tinham poder sobre mim aqui. Deixa eles virem. É hora de eles verem quem eu me tornei. O desfile foi um sonho. Cada modelo que saía na passarela levava um pedaço da minha alma transformado em tecido. A plateia estava visivelmente impactada. Quando saí para cumprimentar ao final, a ovação foi ensurdecedora. Foi durante o coquetel após o desfile que o confronto finalmente aconteceu. Eu estava conversando com alguns jornalistas quando senti uma presença familiar às minhas costas. Me virei e lá estava Helena, impecável como sempre, mas com uma expressão que misturava desconforto e algo que parecia quase medo. Miúcha? Sua voz estava diferente, sem a autoridade arrogante de antes. Dona Helena? Minha voz estava calma, profissional. Que surpresa vê-la aqui! Sua coleção foi muito interessante. Interessante. A mesma palavra condescendente de sempre, mas dessa vez saiu sem força, quase como uma pergunta. Obrigada. É sempre bom receber feedback de pessoas que entendem de moda. O sarcasmo na minha voz era sutil, mas ela entendeu. Ricardo se aproximou, claramente desconfortável. Miúcha, parabéns. Foi impressionante. Foi, não foi? Sorri para ele, mas não era um sorriso amigável. Quem diria que uma filha de costureira inadequada conseguiria chegar até aqui? Helena se enrijeceu. Era a primeira vez que eu jogava suas próprias palavras de volta para ela em público. Miúcha, as coisas que eu disse no passado foram exatamente o que você pensava e ainda pensa. A diferença é que agora eu sei que o problema nunca foi minha adequação. O problema sempre foi o medo que vocês tinham de que eu pudesse ser mais do que vocês imaginavam. Miúcha, por favor. Ricardo tentou intervir. Por favor o quê, Ricardo? Por favor, finja que não aconteceu? Por favor, seja grata por vocês terem me educado sobre meu lugar no mundo? Minha voz subiu ligeiramente, o suficiente para algumas pessoas ao redor começarem a prestar atenção. Ou por favor, volte para casa como a menina quebrada que um dia fui. Helena olhou ao redor, percebendo que estavam sendo observadas. O desconforto dela era evidente. Você mudou muito, ela disse numa tentativa de recuperar o controle da situação. Mudei mesmo. Descobri que não preciso da aprovação de ninguém para ser quem eu sou. Descobri que classe não se herda, se constrói. E descobri que algumas pessoas passam a vida inteira tentando humilhar outras porque têm medo de que elas brilhem mais forte. O silêncio entre nós foi tenso. Helena me olhava como se estivesse vendo um fantasma. E talvez estivesse. O fantasma da mulher que ela tentou destruir e que ressuscitou mais forte. Bem,
ela disse finalmente. Desejo sorte em sua carreira. Eu não preciso de sorte, Dona Helena. Eu tenho talento, trabalho duro e, principalmente, eu tenho algo que vocês nunca tiveram: a coragem de ser verdadeira comigo mesma. E com isso, me virei e voltei para os meus convidados, para minha festa, para minha vida. Ouvi os passos deles se afastando, mas não olhei para trás. Nunca mais olharia para trás. Sara se aproximou alguns minutos depois com os olhos brilhando de orgulho. Mana, você foi perfeita, elegante, digna e devastadora ao mesmo tempo. É assim que se faz, respondi, sorrindo de verdade pela primeira vez em muito tempo. É assim que se vence uma guerra sem perder a classe. E naquela noite, cercada por pessoas que reconheciam meu valor, celebrando uma conquista que era inteiramente minha, entendi que a vingança mais doce não é destruir quem nos machucou, é provar que eles nunca tiveram o poder que pensavam ter sobre nós. Vocês sabem qual é o momento mais doce de uma vingança bem executada? Não é quando você destrói seus inimigos, é quando você percebe que eles se tornaram completamente irrelevantes para sua felicidade. Foi exatamente isso que eu senti 6 meses depois do confronto na Fashion Week, quando estava assinando o contrato de locação do meu próprio ateliê no bairro da Vila Madalena. Miúcha, você tem certeza de que quer fazer isso sozinha? Gabriela perguntou, segurando os papéis do contrato que acabávamos de revisar pela terceira vez. Posso continuar sendo sua sócia no estúdio, não precisa sair. Olhei para a mulher que havia me dado a chance de recomeçar quando eu era apenas destroços de um casamento fracassado. Gabriela Torres havia sido mais do que uma mentora. Ela havia sido minha salvação profissional. Mas chegara o momento de voar solo. Gabriela, você me ensinou que independência verdadeira significa não depender de ninguém para validar seu valor, mesmo de pessoas que amamos. Segurei suas mãos. Você sempre será minha mentora, minha amiga, minha inspiração, mas preciso descobrir até onde posso ir com minhas próprias asas. Ela sorriu e vi orgulho misturado com uma pontinha de tristeza maternal. Então, assina esse contrato logo, antes que eu mude de ideia e te sequestre de volta para o meu estúdio. O espaço que aluguei era perfeito, um antigo sobrado de 1920 que havia sido reformado, mantendo os detalhes originais, mas com toda a modernidade necessária para um ateliê contemporâneo. 3 andares de pura possibilidade. No térreo, montaria o showroom e área de atendimento. No primeiro andar, os ateliês de criação e costura. No último andar, meu escritório pessoal e uma pequena área de descanso. Mana, isso aqui vai ficar incrível! Sara disse enquanto caminhávamos pelo espaço vazio, nossas vozes ecoando nas paredes nuas. Você já pensou no nome? Pensei. Vai se chamar Ateliê Menezes. Simples assim. Não vai usar o nome Albuquerque em lugar nenhum? Sara, o nome Albuquerque morreu para mim no dia que saí daquela casa. Miúcha Menezes é quem eu sempre fui. É quem eu escolho ser. Lucas chegou no final da tarde, com café e sanduíches, como sempre fazia quando sabia que estávamos trabalhando. Durante os últimos meses, nossa amizade havia se aprofundado de uma forma natural e confortável. Não havia pressão, não havia cobranças, apenas uma conexão genuína que crescia dia após dia. Então, futura empresária da moda, como está se sentindo? Apavorada e empolgada ao mesmo tempo, respondi, aceitando o café que ele me oferecia. É como se eu estivesse prestes a saltar de paraquedas, mas sem saber se ele vai abrir. Vai abrir, e mesmo que não abra, você já provou que sabe voar sem paraquedas. Nos 3 meses seguintes, transformar aquele sobrado em um ateliê funcionando foi como montar um quebra-cabeça gigante, onde cada peça tinha que se encaixar perfeitamente. Contratei 2 costureiros experientes, Dona Marlene e seu Jorge, ambos com mais de 20 anos de experiência e histórias de vida tão ricas quanto suas habilidades técnicas. Para a parte administrativa, trouxe Carla, uma jovem recém-formada em administração que estava tão empolgada quanto eu para construir algo do zero. Minha mãe, Dona Conceição, insistiu em fazer parte do projeto de uma forma que me emocionou profundamente. Minha filha, quero trabalhar aqui com você.
Não por favor, não por pena, mas porque tenho 50 anos de experiência com costura e ainda posso ensinar algumas coisas para essa nova geração. Mamãe, você não precisa trabalhar mais. Posso cuidar de tudo. Miúcha Menezes, ela me interrompeu com aquela voz firme que eu conhecia desde criança. Você acha que vou ficar em casa vendo novela enquanto minha filha constrói um império? Eu ajudei a criar a mulher que você se tornou. Quero ajudar a construir o sucesso que você conquistou. E assim, Ateliê Menezes tornou-se um negócio familiar no melhor sentido da palavra. Minha mãe trouxe não só a experiência técnica, mas também uma sabedoria sobre tecidos e acabamentos que nenhuma faculdade ensina. Sara, mesmo ainda terminando enfermagem, passou a cuidar das redes sociais e do marketing, descobrindo um talento natural para a comunicação que nenhum de nós esperava. A primeira coleção do ateliê foi lançada em abril de 2024, quase um ano depois da minha separação. Chamei-a de Raízes, uma homenagem às mulheres trabalhadoras que me criaram e que formam a espinha dorsal do Brasil. Eram peças que funcionavam tanto para o trabalho quanto para eventos sociais, elegantes, mais práticas, sofisticadas, mais acessíveis. O lançamento aconteceu no próprio ateliê, numa festa íntima para 80 convidados cuidadosamente selecionados, jornalistas, clientes, amigos, família e alguns nomes importantes da moda paulista que haviam se interessado pelo meu trabalho. Miúcha, preciso te contar uma coisa. Carla se aproximou de mim 1 hora antes da festa começar, com uma expressão estranha no rosto. A assessora da Helena Albuquerque ligou hoje de manhã. Ela quer uma entrevista com você. Disse que a família está orgulhosa de suas conquistas e gostaria de apoiar publicamente seu novo negócio. Ri tanto que Carla deve ter pensado que eu estava tendo um ataque nervoso. E o que você respondeu? Disse que você estava muito ocupada construindo seu próprio império para precisar de apoio de quem passou anos tentando destruí-la. Perfeito. E Carla, se ela ligar de novo, pode mandar um recado. Diga que Miúcha Menezes não aceita esmolas de quem já considerou inadequada. A festa foi um sucesso absoluto. Vi empresárias bem-sucedidas experimentando minhas peças, jornalistas fazendo anotações interessadas e, o mais importante, vi mulheres normais, trabalhadoras como eu, se vendo representadas nas roupas que criei. Márcia Santana, a jornalista da Vogue que havia me descoberto, se aproximou no final da noite. Miúcha, suas peças desta coleção são ainda melhores que as da Fashion Week. Há uma maturidade aqui que é impressionante. Obrigada, Márcia. Acho que finalmente encontrei minha voz. E que voz é essa? A voz de mulheres que sabem que elegância não tem nada a ver com privilégio e tudo a ver com autoestima. 2 meses depois, recebi uma ligação que mudaria completamente o rumo do meu negócio. Era Marina Goldberg, dona de uma das maiores boutiques de luxo de São Paulo. Miúcha, tenho acompanhado seu trabalho desde a Fashion Week. Gostaria de propor uma parceria exclusiva. Quero ser a única loja de São Paulo a vender suas peças. A proposta era tentadora financeiramente, mas algo me incomodava. Marina, agradeço o interesse, mas preciso perguntar uma coisa. Por que você quer trabalhar comigo? Porque suas peças vendem muito bem e têm uma qualidade excepcional. E se eu tivesse ainda casada com o Ricardo Albuquerque, você faria a mesma proposta? Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que me disse tudo o que eu precisava saber. Entendo. Marina, obrigada pela proposta, mas vou declinar. Prefiro construir parcerias com pessoas que reconhecem meu valor, independente de qualquer associação social. Essa decisão acabou sendo uma das melhores da minha vida profissional. Ao invés de me associar exclusivamente com boutiques de elite, criei uma rede de vendas que incluía lojas de diferentes níveis socioeconômicos. Queria que mulheres como a minha mãe, como Sara, como eu mesma havia sido, pudessem ter acesso às minhas criações. No final de 2024, Ateliê Menezes já era uma referência em São Paulo. Tínhamos uma lista de espera de 3 meses para peças sob medida, parcerias com 12 lojas na capital e no interior e uma equipe de 15 funcionários.
Mais importante que os números, no entanto, era o que representávamos. Uma prova viva de que é possível construir algo belo e próspero a partir da própria força. Foi nessa época que recebi um convite que me deixou genuinamente emocionada. A Universidade de Moda de São Paulo queria que eu fosse palestrante numa conferência sobre empreendedorismo feminino na moda. Miúcha, disse a coordenadora do evento, queremos que você conte sua história para as nossas alunas, especialmente para aquelas que vêm de famílias mais simples. Você é um exemplo de que é possível vencer neste mercado sem ter nascido em berço de ouro. O auditório estava lotado. 200 jovens designers olhavam para mim com expectativa. Quando subi ao palco, vi meu reflexo de 3 anos atrás em muitos daqueles rostos, a mistura de sonho e insegurança que eu conhecia tão bem. Meninas, comecei. Quero começar essa palestra com uma pergunta. Quantas de vocês já ouviram que não pertencem a este mundo da moda porque não nasceram no lugar certo, não estudaram nas escolas certas ou não têm as conexões certas? Quase metade das mãos se levantou. Agora quero fazer outra pergunta. Quantas de vocês acreditam que talento e trabalho duro são mais importantes que sobrenome? Dessa vez, quase todas as mãos se levantaram, acompanhadas de aplausos entusiasmados. Então vou contar para vocês a história de uma menina da Penha que acreditou nisso, esqueceu disso, quase foi destruída por esquecer e depois lembrou novamente. Passei 1 hora contando minha história. A humilhação, a dor, a reconstrução, o triunfo. Vi lágrimas nos olhos de várias alunas, mas também vi determinação. No final, uma jovem se levantou para fazer uma pergunta que me pegou desprevenida. Professora Miúcha, a senhora se arrepende de ter casado com Ricardo Albuquerque? Pensei por um momento antes de responder. Não me arrependo. Porque foi através daquela experiência que eu descobri quem eu realmente sou. Às vezes, precisamos passar pelo inferno para descobrir que somos feitas de fogo, não de papel. O aplauso foi ensurdecedor. Mas o que mais me emocionou foram as jovens que se aproximaram depois da palestra. Meninas de periferia, filhas de domésticas, de operários, de pequenos comerciantes, todas com sonhos gigantes e talento para dar e vender. Professora, disse uma delas, a senhora pode dar uma olhada nos meus desenhos? E ali, naquele corredor da universidade, rodeada por jovens cheias de esperança, entendi qual seria o próximo capítulo da minha história. Não bastava ter vencido para mim mesma. Era hora de ajudar outras mulheres a vencerem também. 6 meses depois, lancei o projeto Inadequadas, um programa de mentoria para jovens designers de famílias de baixa renda. Parcei com a universidade, com algumas lojas e com empresas de tecido para oferecer bolsas de estudo, materiais gratuitos e orientação profissional. Por que esse nome? Perguntou um jornalista na coletiva de lançamento do projeto. Porque inadequada foi a palavra que alguém usou para me definir quando eu estava em um dos momentos mais vulneráveis da minha vida. Hoje, transformo essa palavra em poder. Somos todas inadequadas para os padrões de quem quer nos diminuir, e é exatamente isso que nos torna extraordinárias. A primeira turma do projeto Inadequadas tinha 20 alunas. Giovana, filha de uma faxineira do centro de São Paulo, tinha um talento natural para a alfaiataria que me lembrava da minha mãe. Gruna, de uma família de imigrantes haitianos, criava estampas que eram pura poesia visual. Letícia, de uma cidade do interior, entendia de sustentabilidade na moda como nenhuma designer experiente que eu conhecia. Trabalhando com elas, vi minha própria jornada refletida e multiplicada. Cada pequena vitória delas, o primeiro desenho bem executado, a primeira peça vendida, a primeira matéria em revista, era também uma vitória minha. Miúcha, disse Giovana em um dos nossos encontros mensais. Quando eu era criança, minha mãe limpava escritórios à noite para pagar meus estudos. Eu ficava com ela às vezes e via aqueles escritórios bonitos, aquelas pessoas elegantes. Pensava que nunca poderia fazer parte daquele mundo. Hoje, estou desenhando roupas para essas mesmas pessoas. É surreal. Não é surreal, Giovana, é merecido.
O talento não pede licença para nascer, ele simplesmente aparece, em qualquer família, em qualquer lugar. Nossa função é dar oportunidade para que ele brilhe. No final de 2025, quase 2 anos depois de abrir o Ateliê Menezes, eu estava no terraço do meu ateliê numa noite de dezembro, revisando os números do ano. Havíamos faturado 3 vezes mais que no ano anterior. Tínhamos parcerias em 4 estados brasileiros. 5 meninas do projeto Inadequadas já haviam conseguido estágios remunerados em grandes empresas de moda. E eu havia sido convidada para participar da próxima edição da Fashion Week de Milão. Sara se juntou a mim no terraço, trazendo 2 taças de champanhe. Brindando a quê? Perguntei. A você ter se tornado a mulher mais fodona de São Paulo sem ter que pisar em ninguém para chegar lá. Sara! Que foi? É verdade. Você construiu um império, mana. Um império baseado em talento, trabalho e caráter. Isso é raro. Bebemos em silêncio por alguns minutos, olhando as luzes da cidade se espalhando até o horizonte. São Paulo estava linda naquela noite. Caótica, diversa, cheia de possibilidades, como sempre. Miúcha, Sara disse, de repente. Posso te contar uma fofoca? Pode. Encontrei a Débora outro dia. Lembra da menina que trabalhava na casa dos Albuquerque? Lembro. E daí? Ela me contou que a Helena anda dizendo por aí que sempre acreditou no seu potencial e que sempre te apoiou discretamente. Quase cuspi o champanhe de tanto rir. Sério? Juro. E tem mais. Parece que ela anda comprando suas peças através de terceiros e usando em eventos sociais, dizendo que descobriu você antes de todo mundo. Meu Deus, essa mulher não tem limites. Você vai fazer alguma coisa? Pensei por um momento e depois sorri. Não vou fazer nada. Helena Albuquerque virou aquilo que ela mais temia. Irrelevante para minha vida. Se ela quer se apropriar da minha história agora, problema dela. A verdade é minha, o sucesso é meu e a paz é minha. Ela pode ficar com a fantasia. Foi nesse momento que Lucas chegou, carregando uma garrafa de champanhe e uma expressão que misturava nervosismo com determinação. Posso me juntar à celebração? Claro, mas que cara é essa? Ele se serviu de champanhe e ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse organizando as palavras. Miúcha, eu queria te falar uma coisa há muito tempo, mas sempre achei que não era a hora certa. Agora, vendo tudo o que você conquistou, vendo a mulher incrível que você se tornou, acho que talvez seja a hora. Meu coração começou a bater mais rápido. Sara, discreta como uma britadeira, arrumou uma desculpa qualquer e desapareceu para dentro do ateliê. O que é, Lucas? Miúcha, eu te amo. Não do jeito que o Ricardo te amava, condicionalmente, tentando te moldar ao que ele achava que você deveria ser. Eu te amo do jeito que você é, do jeito que sempre foi, do jeito que você se tornou. Te amo quando você tá forte, quando você tá vulnerável, quando você tá confiante, quando você tá com medo. Olhei para esse homem que havia estado ao meu lado nos meus piores momentos, que nunca tentou me mudar, que celebrava cada vitória minha como se fosse dele também. Lucas, deixa eu terminar. Eu sei que você ainda tá se curando. Sei que confiança é algo que você está reconstruindo devagar. Não estou pedindo uma resposta agora. Só queria que você soubesse que, quando estiver pronta para amar de novo, se um dia estiver, eu vou estar aqui, do jeito que sempre estive. Havia tanta sinceridade nas suas palavras, tanta paciência, tanto respeito. Era o oposto completo de tudo que eu havia vivido com Ricardo. Lucas, você sabe o que mais me impressiona em você? O quê? Você nunca tentou me salvar. Você só ficou ao meu lado enquanto eu me salvava sozinha. Isso é amor de verdade.
Beijei-o ali, no terraço do meu ateliê, rodeada pelas luzes de São Paulo e pelo cheiro de esperança que parecia impregnar o ar. Não foi um beijo de quem estava procurando salvação em outra pessoa. Foi o beijo de uma mulher completa, que escolhia dividir sua completude com alguém que a merecia. 3 meses depois, recebo um telefonema que me deixa genuinamente surpresa. É seu Armando. Miúcha, minha filha, eu sei que não tenho o direito de te ligar depois de tudo que aconteceu. Seu Armando, como está? Não muito bem, para ser sincera. É sobre isso que eu queria falar com você. Posso te ver? Só uma vez? Concordamos de nos encontrar numa cafeteria próxima ao meu ateliê. Quando chego, vejo um homem muito mais envelhecido do que os 2 anos transcorridos justificariam. Seus cabelos estão completamente brancos e ele tem uma expressão cansada que me dá um pouco de pena. Miúcha, obrigado por aceitar me ver. Imagina, seu Armando, o senhor sempre foi gentil comigo. Gentil? Ele ri amargamente. Eu fui um covarde, Miúcha. Fiquei em silêncio quando deveria ter te defendido. Deixei minha esposa humilhar você. Deixei meu filho te magoar. Isso não é gentileza. É cumplicidade. Não esperava essa honestidade vindo dele. Por que tá me contando isso agora? Porque eu tô doente, minha filha. Câncer. E quando a gente sabe que vai morrer, as mentiras que a gente conta para nós mesmos ficam insustentáveis. Sinto um aperto no peito. Mesmo depois de tudo, seu Armando sempre teve uma bondade genuína, mesmo que fraca demais para se manifestar quando mais importava. Sinto muito, seu Armando. Não sinta. Eu mereço ter que carregar essa culpa. Mas queria te pedir perdão. E queria te dizer que Ricardo está destruído. Não pelos negócios, esses estão indo bem. Mas como pessoa, ele está acabado. Bebe demais, não tem amigos de verdade e vive perseguindo relacionamentos que nunca dão certo porque todas as mulheres que ele encontra ou são interesseiras ou não chegam aos pés de quem você se tornou. E Helena? Helena está exatamente como sempre foi, só que agora todo mundo sabe. As amigas dela se afastaram quando perceberam o tipo de pessoa que ela realmente é. Ela anda obcecada com você. Compra todas as revistas onde você aparece, vai a eventos só para tentar se aproximar de pessoas do seu círculo. Essa informação me deixa mais triste que satisfeita. Não sinto prazer em saber que eles estão mal. Seu Armando, eu perdoo o senhor e perdoo eles também. Não por eles merecerem, mas porque carregar raiva é pesado demais. Prefiro usar essa energia para construir coisas bonitas. Ele chora. Um choro silencioso de alívio e arrependimento. Você se tornou a mulher mais forte que eu conheço, Miúcha. Não, seu Armando, eu apenas parei de fingir que era fraca. Quando saio do café, sinto uma leveza estranha, como se um peso que eu nem sabia que estava carregando tivesse finalmente saído dos meus ombros. O perdão, descobri, não é um presente que damos para quem nos machucou, é um presente que damos para nós mesmas. 6 meses depois, em junho de 2026, estou em Milão para minha primeira participação na Fashion Week Internacional. É um sonho que nem ousava sonhar 3 anos atrás. Minha coleção, Inadequadas, São Paulo Edition, é uma carta de amor à minha cidade, às mulheres brasileiras, à força que nasce da adversidade. Na plateia do desfile, vejo rostos conhecidos. Gabriela, que voou especialmente para me ver, alguns jornalistas brasileiros, buyers internacionais e, para minha surpresa e alegria, 3 alunas do projeto Inadequadas que conseguiram bolsas para estudar na Europa e estão morando temporariamente em Milão. Quando saio para cumprimentar no final do desfile, a ovação é calorosa e genuína. Um jornalista da Vogue Itália se aproxima depois. Miúcha, sua coleção é extraordinária.
Há uma narrativa muito forte aqui sobre empoderamento feminino e identidade brasileira. Posso fazer algumas perguntas? Claro. Você se define como uma designer brasileira que faz sucesso internacional ou como uma designer internacional que acontece de ser brasileira? Penso na pergunta por um momento. Me defino como uma mulher que aprendeu que nossa origem não nos limita, mas nos define no melhor sentido. Sou brasileira, paulistana, da periferia, filha de costureira. Isso não são limitações, são superpoderes. Minha moda fala para mulheres que sabem que elegância não tem nada a ver com berço e tudo a ver com caráter. 2 semanas depois, de volta a São Paulo, estou no meu escritório revisando as propostas que chegaram depois de Milão, quando Carla entra correndo, com uma expressão que mistura incredulidade e euforia. Miúcha, você não vai acreditar no que acabou de chegar. O que foi? Uma proposta da LVMH. Eles querem comprar 30% do Ateliê Menezes e te dar total liberdade criativa, além de distribuição mundial. A proposta é surreal. Mais dinheiro do que eu imaginei ganhar em toda a minha vida, acesso aos melhores ateliês do mundo, distribuição global, mas mantendo o controle criativo e o DNA da marca. E o que você acha? Pergunto para Carla. Acho que você deve fazer o que achar melhor, mas posso dar minha opinião? Pode. Acho que você já provou tudo o que tinha para provar. Agora é hora de pensar grande. Imagine quantas meninas ao redor do mundo poderão se ver representadas nas suas roupas. Imagine o impacto global que o projeto Inadequados pode ter. Ela está certa. Não se trata mais apenas de mim. Se trata de todas as mulheres que, como eu, foram chamadas de inadequadas e precisam ver que isso é mentira. 2 semanas depois, estou assinando o contrato com a LVMH numa cerimônia pequena, só para família e amigos próximos. Minha mãe está do meu lado, usando um dos vestidos mais bonitos que já fez para si mesma. Sara segura a minha mão esquerda. Lucas segura a direita. Gabriela está na primeira fila, chorando de orgulho como uma mãe. Miúcha, pergunta o executivo da LVMH, qual é o seu plano para os próximos 5 anos? Quero que Inadequadas seja sinônimo de elegância autêntica em todo o mundo. Quero que mulheres de qualquer origem vejam minhas roupas e pensem, eu posso ser elegante sendo exatamente quem eu sou. E quero expandir o projeto Inadequadas para 10 países, dando oportunidade para designers que nunca tiveram chance de mostrar seu talento. Depois da cerimônia, estamos todos no terraço do ateliê celebrando. É uma noite linda de agosto e São Paulo está especialmente generosa conosco. Céu limpo, temperatura agradável, aquela energia única que só essa cidade tem. Lucas me puxa para um canto mais reservado. Posso fazer uma pergunta? Sempre. Você é feliz? A pergunta me pega desprevenida pela simplicidade. Sou. Pela primeira vez na vida, sou completamente feliz. Por causa do sucesso? Não, o sucesso é consequência. Sou feliz porque finalmente me aceito completamente. Porque não preciso da aprovação de ninguém para saber meu valor. Porque encontrei pessoas que me amam pelo que sou, não pelo que querem que eu seja. Porque transformei minha dor em propósito. E o que você diria para a Miúcha de 3 anos atrás, chorando no quarto da sua mãe? Olho para a cidade lá embaixo, para as luzes que se estendem até o horizonte, para o movimento constante que nunca para. Penso na mulher quebrada que eu era, na mulher forte que me tornei, em todas as mulheres que ainda estão no processo de se descobrir. Eu diria, minha querida, você não é inadequada, você é exatamente o que o mundo precisa. E quando você perceber isso, o mundo inteiro vai perceber também. É uma manhã de primavera de 2031 e tô no meu escritório em São Paulo revisando os números da marca. Inadequadas agora está presente em 47 países. O projeto Inadequadas já formou mais de 500 designers ao redor do mundo. Eu tenho 34 anos, tô casada com o Lucas há 2 anos e acabamos de descobrir que vou ser mãe. Carla entra no escritório com uma revista na mão e um sorriso malicioso no rosto.
Miúcha, você precisa ver isso. É a revista Caras. Na seção de Sociedade, uma pequena nota. Helena Albuquerque, 63 anos, viúva do empresário Armando Albuquerque, foi vista no lançamento da nova coleção da grife Inadequadas em São Paulo. A socialite, que se diz grande admiradora do trabalho da designer desde o início de sua carreira, usava um vestido da marca avaliado em R$ 3.500. Rio da ironia da vida. Helena Albuquerque, que um dia me chamou de inadequada, agora paga caro para usar minha arte. E o mais interessante, isso não me dá nem prazer, nem dor. É apenas mais uma cliente entre milhares. Sara entra no escritório nesse momento, trazendo café e aquele sorriso travesso que eu conheço há 30 anos. Mana, adivinha quem ligou no ateliê ontem querendo uma consultoria de imagem? Não me diga! Ricardo Albuquerque. Parece que está tentando refazer a vida com uma empresária e quer modernizar seu guarda-roupa. Carla atendeu e disse que a nossa agenda estava fechada pelos próximos 2 anos. Não consigo deixar de sorrir. A vida tem dessas ironias poéticas. Sara, sabe qual é a melhor parte dessa história toda? Qual? É que se alguém me perguntasse hoje se eu mudaria alguma coisa do que passei, eu diria que não. Cada humilhação, cada lágrima, cada noite em claro me trouxeram até aqui. Me tornaram quem eu sou. Mesmo a parte ruim? Especialmente a parte ruim, porque foi ela que me ensinou que eu era mais forte do que eu imaginava. Olho pela janela do meu escritório e vejo uma jovem entrando no ateliê lá embaixo. Deve ter uns 22 anos, carrega uma pasta de desenhos e tem aquela expressão nervosa de quem está prestes a mostrar seu trabalho para alguém pela primeira vez. É provavelmente uma candidata para a nova turma do Projeto Inadequadas. Sara, desce lá e fala para Carla que quero conversar pessoalmente com essa menina. Ela me lembra alguém. Quem? Uma menina de 29 anos que entrou pela primeira vez no estúdio da Gabriela Torres achando que não era boa o suficiente. Quero contar para ela que não apenas é boa o suficiente, ela é exatamente o que o mundo estava esperando. E assim, a história continua. Não apenas a minha, mas a de todas as mulheres que foram chamadas de inadequadas e transformaram essa mentira em combustível para construir impérios. Porque no final das contas, descobri que a melhor vingança não é destruir quem nos machucou. A melhor vingança é ser imensamente feliz apesar deles e usar nossa felicidade para ajudar outras pessoas a encontrarem a delas também. Meu nome é Miúcha Menezes. Sou filha de costureira, nascida na periferia de São Paulo, e hoje comando um império da moda presente em quase 49 países. Um dia me chamaram de inadequada. Hoje, inadequada é sinônimo de força, autenticidade e elegância em todo o mundo. E se você está lendo essa história se sentindo pequena, diminuída ou inadequada por causa de alguém que não reconhece o seu valor, lembre-se, eles não têm razão sobre você. Você tem razão sobre você mesma. E quando você descobrir isso, o mundo inteiro vai descobrir também.